começando o vídeo da nossa disciplina de desenho topográfico. Esse vídeo aqui é o primeiro da disciplina, né? Primeiro da nossa série aí. E antes da gente entrar em desenho topográfico propriamente dito, a gente vai ver algumas coisas de informática, tá? Nesse vídeo aqui eu vou passar o básico aqui da questão de hardware e software, tá? Vou dar uma introdução aí e vou mostrar a questão ali dos requisitos necessários para a gente estar rodando o software AutoCAD, que vai ser o que a gente mais vai utilizar, né? Tem também o Word e Excel, que a gente vai dar uma passada também aí nos próximos vídeos, com algumas funções que a gente utiliza no curso, né? E na sequência, então, desses vídeos aí do Word e Excel, a gente entra na parte de desenho topográfico, direto no AutoCAD, beleza? Então, eu estou aqui com o meu Windows aberto, né? Estou gravando aí a tela para vocês. E o Windows é o sistema operacional mais utilizado. Além deles, a gente pode citar aí o Linux, que é um software livre, que também é um sistema operacional. E também ali nos computadores da Apple, né? Nos Mac, que tem o sistema operacional próprio dele, tá? O Windows, então, o mais utilizado, tá? É o que eu utilizo aqui. Ele é a base para a gente estar executando os outros programas, então. Então, a gente só consegue executar o AutoCAD, né, os navegadores de internet, se a gente tiver esse sistema operacional instalado no computador, tá? Então, eu estou com ele aqui aberto, aqui fica a nossa tela inicial, né? Eu costumo não deixar muitos ícones nele, nesse caso aqui eu deixei limpo, tá sem nenhum, né? Tá? E aqui embaixo a gente tem os softwares que estão salvos no computador, que a gente pode estar utilizando, tá? Que eles estão salvos que a gente utiliza, né? E também aqui embaixo estão os que estão em uso, ou no caso aí do Windows 10, a gente consegue fixar também alguns ícones que são os que a gente mais usa, alguns softwares, né? Por exemplo, o meu aqui fica fixo do AutoCAD, fica fixo esse Audacity, que é um software de edição de áudio, de edição de vídeo, tá? Do meu scanner, outro de captura da câmera, tá? Então fica alguns aplicativos, alguns softwares aí que eu mais utilizo, né? Hoje em dia, por causa do celular, se fala muito em aplicativo, né? E antes se falava bastante em software, né? Que são softwares aí dos computadores, né? Então, o que a gente vai utilizar bastante na nossa disciplina é o AutoCAD. E para falar um pouco para vocês aí da questão de hardwares, eu vou abrir aqui meu Google Chrome, que é o navegador de internet. Outros famosos aí também é o Mozilla Firefox, tem o Opera e tem o da Microsoft, que é o Edge. Normalmente aí já vem com o Windows, tá? Antes era o Explorer, né? Agora, nessa última versão do Windows, já veio com o Edge. E aí, aqui no Google, eu vou escrever aqui, então, ó, requisitos mínimos AutoCAD 2020 ou 2021, que é o que vocês vão estar baixando. Tem um vídeo aí para vocês que o professor Flávio gravou com como instalar o AutoCAD de estudante, tá? Então, ó, requisitos de sistema para o AutoCAD 2021. Vamos entrar nesse aqui, vamos ver o que está escrito aqui, tá? Requisitos do sistema para o AutoCAD 2021, incluindo os conjuntos de ferramentas especializados, tá? Então, o sistema operacional tem que ser um sistema operacional de 64 bits, tá? A maioria dos computadores hoje, ele já vem com esses 64 bits, tá? E aí o processador, no mínimo, um processador de 2,5 a 2,9 GHz, tá? Isso é a velocidade ali de funcionamento do processador.
o processador é onde vai estar rodando aí todas as informações do computador, né? Ele é o que faz os cálculos matemáticos, digamos assim. Ele manda ali as informações e ele processa os dados para a gente estar executando, tá? A memória, que nesse caso é a memória RAM, tá? O básico 8 GB, o recomendado 16. Então a memória também influencia aí no desempenho da nossa máquina, né? Quanto mais memória, obviamente, o computador vai conseguir processar os dados mais rápidos. Então essa memória, em conjunto ali com o processador, é o que vai estar fazendo a performance do computador melhorar, né? A memória, então, ela pega os softwares aí que estão em funcionamento e ela utiliza essa memória, uma memória de armazenamento rápido, que vai vai estar ali junto com o processador executando aí, então, as tarefas, tá? A resolução de tela, tá? Telas convencionais, a tela aí básica dos monitores que vem ou das telas de notebook, né? Hoje em dia, inclusive, o notebook está mais em conta de comprar do que um computador de gabinete, visto a demanda que se tem de notebooks, né? A maioria das pessoas hoje optam pelo notebook pela facilidade em estar transportando, em também estar utilizando em casa, né? Tá? E aí entra a questão da placa de vídeo, tá? Então a placa de vídeo, ela pode ser uma placa que já esteja na tua placa-mãe. Então a placa-mãe às vezes já vem com a placa de vídeo integrada, ou você pode estar colocando uma placa de vídeo extra, né? Uma placa de vídeo uma placa de vídeo externa, digamos assim, uma placa de vídeo que vai aumentar também a produtividade aí do teu computador, o desempenho dele, né? Tá? Então a placa de vídeo pode ser desde 1 GB, que também é uma memória RAM. Então a placa de vídeo, ela já vem com uma memória dela, tá? Para estar executando essa parte de gráfico, ou o recomendado é uma de 4 GB, né? Então ela vem já com a placa de vídeo já vem com a memória, e aí, como ela tem memória, ela não vai estar utilizando a memória RAM ali do computador, então aumenta a performance, né? Ela é uma memória específica para as partes de vídeo, né? Para a parte aí da imagem, tá? O espaço em disco, 7 GB. O que é o espaço em disco, né? Todo computador ele tem um HD, tá? Um hard disk, né? Ou os mais recentes aí também tem o que eles chamam de SSD, tá? O SSD também é um compartimento aí de armazenamento de disco com uma tecnologia mais avançada, né? Uma memória mais rápida, então ele também melhora a performance, no caso do SSD, em relação ao HD, que são os que vinham sendo utilizados, né? Ainda são muito utilizados, que são as memórias em disco, tá? No caso do SSD, ele já tem tipo uma memória flash aí, igual do pendrive, né? Tá? Então, já falando disso, né? Além do espaço ali que tem dentro do computador, tem essas memórias que a gente pode memórias externas, né, que a gente pode estar usando de backup ou usando para transportar dados, que são basicamente aí os cartões de memória, que também são utilizados em câmeras e celulares. Também tem os pendrives, que seria esse de uso diário ali, que daria para a gente estar carregando de um computador para outro, né? Tem as memórias, os HDs externos, tá? Que aí são HDs, são os hard disks, né? Que tem dentro do computador. Você pode ter um externo, que aí você consegue um armazenamento maior do que o pendrive. E também, hoje em dia, né? Muito famoso aí a nuvem, tá? Aí tem o Drive da Google, tem o OneDrive da Microsoft, tem o Dropbox, que é bem famoso também. Então, são armazenamentos que a gente chama de armazenamento na nuvem, né? Existem aí essas empresas têm grandes locais aí de armazenamento, tá? Que
que você bota lá na internet e ele está armazenado em algum lugar, digamos assim, né? A gente não sabe onde está, mas dizem que são hoje em dia os mais confiáveis, né? Tá? E aí, o outro requisito é ter a parte de rede, né? Então, o computador tem que estar ligado no servidor por causa da licença, tá certo? Então, a rede é a rede de internet, né? Que vocês utilizam aí. Tem Wi-Fi, tem via cabo, tá? E além disso, um mouse, caso já adiantando, né? Para quem utiliza aí o notebook e não tem um mouse, o mouse é muito importante para a gente estar trabalhando no AutoCAD, né? Tá? É bem importante para a gente estar trabalhando no AutoCAD um mouse, tá? Então eu tenho aqui, eu estou no meu notebook, mas eu tenho um mousezinho ali, no meu caso é sem fio, mas pode ser com fio, enfim. Mas um mouse aí para a gente estar trabalhando vai ajudar bastante, tá? Trabalhar com o mouse, esses mouses de touch, né? Que tem ali embaixo do teclado do notebook, não é o ideal para a gente estar trabalhando no AutoCAD, beleza? E aí também tem os requisitos aí pro Mac, não vou entrar muito no mérito dele aqui agora, tá certo? Mas tem aí vários computadores Mac que funcionam também. Beleza? Então, como que eu faço para ver essas informações no meu computador, tá? Você pode ali, cliquei aqui embaixo no ícone e escrevi sistema. Já aparece, sistema dentro do painel de controle ou o painel de controle inteiro, tá? Eu vou entrar aqui no painel de controle. Então, aqui no painel de controle, a gente tem várias informações, de hardware, rede, sistemas, contas dos usuários, tá? Um computador, por exemplo, se mais de uma pessoa usa, no caso, por exemplo, aqui o meu utilizo eu e minha esposa, cada um tem um usuário, então a gente consegue deixar os softwares, deixar fundo de tela, ícones, cada um deixa do jeito que achar melhor, né? Tá? E aí, nas contas de usuário, a gente consegue colocar algumas proteções também. Por exemplo, nos computadores do IFSC, você não consegue instalar nenhum programa tal na conta do usuário do estudante, tá? Ele tem alguns bloqueios ali, tá? Então a gente também consegue trabalhar isso nas contas dos usuários e por aqui a gente consegue também desinstalar os programas, tal, tá? Então eu vou vir aqui na parte de sistema para mostrar para vocês, então aonde que a gente vê as funções aí do computador, tá? Então, o meu é o Windows 10, tá? De 2019. O processador dele, então, um Core i5, 2.5 GHz a 2.7. Se a gente for ver, comparar ali com os requisitos mínimos, o básico entre 2.5 e 2.9, tá? O meu tá ali 2.7, né? Então tá dentro, né, do mínimo. Sistema operacional, então, 64 bits, memória RAM 8 GB, que é o recomendado. O processador, normalmente, a gente não troca do computador, né? O que vem, ele vai ficar. Memória, a gente consegue adicionar memória no computador, se for o caso. Tá? E aí, a gente consegue ver essas configurações, então. Se você quer ver aí se o AutoCAD vai rodar bem aí no seu computador ou não, vocês podem dar uma olhada aí no sistema, pode vir aqui direto, clicar em sistema e ver aí essa questão de como que está o seu PC aí para rodar o AutoCAD, tá? Então essas são as configurações básicas aí. Então além disso, além do AutoCAD, né, que tem o vídeo aí para vocês instalarem, que a gente vai estar utilizando bastante Word e Excel, né, durante o curso todo aí, e depois vocês vão estar utilizando, a partir do segundo módulo, o QGIS, que é um software aí de SIG, né, de Sistema de Informações Geográficas, geoprocessamento, e também vocês vão utilizar um software de automação topográfica, tá? A gente utilizava o DataGeoSys e atualmente a gente tem utilizado o GeoOffice.
tá? Que também tem uma licença de estudante para vocês estarem utilizando. Então, basicamente, são esses softwares. Então, um software, o Excel, ou um outro software de planilha eletrônica, o Word, ou também outro software, tem os softwares livres, né? O LibreOffice, por exemplo, que tem planilha eletrônica e tem software de edição de texto. E daí o AutoCAD, que é o que a gente utiliza, o QGIS, que vocês vão utilizar a partir do segundo módulo, e também o software de processamento topográfico, no caso, o GeoOffice. Beleza? Então, né, o que a gente utiliza bastante aí também o Windows Explorer. Aqui a gente consegue ver tudo que tem gravado no computador, né? Quando vocês inserirem aí o pendrive, vai aparecer aqui também, neste computador, né? Aparece tudo que tem, ó, no meu caso, tem o meu disco C, tem a unidade aí de DVD, tem o Drive File Stream, que é a famosa nuvem, né? Então, esse aqui é onde eu armazeno as coisas aí na nuvem, digamos assim, tá? E aí, quando eu quero utilizar o computador em outro lugar, se eu tiver logado ali, eu consigo acessar os mesmos documentos, né, de outro computador, né, por via remota. Então, eu tenho tudo salvo aí. No caso, o que eu uso é o Google Drive File Stream, tá? Mas tem outros aí que vocês podem estar utilizando também, Dropbox, o OneDrive, tá? Tem alguns outros aí que se utiliza. Sempre importante, então, vocês, né, estarem salvando aí aonde vocês vão se lembrar depois, né? A pasta de downloads, tudo que vocês baixam, basicamente vem aqui para os downloads, tá? Documentos, normalmente ele te joga para salvar as coisas aqui nos documentos, quando vocês estão utilizando o Word, o Excel, né? Tá? Aqui aparece a área de trabalho também, tudo que tem na área de trabalho, tá certo? Então, parte de informática seria isso. O mais importante é vocês verem se o computador de vocês suporta aí o AutoCAD, né? Para estar instalando ele e a gente conseguir levar bem aí a nossa disciplina de desenho topográfico. Tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.